Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande nós estarmos reunidos aqui. Mais um dia do propósito, como a Bia iniciou, falando do 15º dia, de um tema tão maravilhoso e tão instigante, que nos leva a estar mais próximo do Senhor, a se aprofundar mais nas coisas do Senhor, que é, até o tema já é, né? A presença que capacita. É a presença que nos capacita de nós desenvolvermos, principalmente a nossa vida com Deus, o nosso ministério, e que venha a ser bênção. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no tema de hoje, que é em Atos, capítulo 1, no versículo 8. É o tema base que é nos proposto no livro do jejum e da oração. Também queria falar aos irmãos que se você ainda tem um familiar seu, faz o convite para ele ouvir a palavra de Deus nesse momento. Através da palavra de Deus é que nossos corações são quebrantados e que nossa mente é transformada. E também eu peço a vocês que vocês nesse momento, se puderem, peguem um pedaço de papel e caneta. Vão ter bastante versículos que vão ser, que eu não vai dar tempo da gente ficar manuseando a Bíblia, e que eu vou falando, se vocês quiserem, anotem, depois vocês relê ele, e creio que o Senhor vai falar com vocês. Amém? Vamos lá, está em Atos capítulo 1, no versículo 8, eu estou lendo na versão da NVI. Fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e todos os confins da terra. Amém? Jesus, nós entregamos tudo a Ti. O Senhor, meu Pai, é quem nos convence, é o Teu Espírito que nos convence de tudo. Fala conosco. Que tudo venha vindo da Tua boca, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de a gente começar falando dessa parte de Atos, eu queria falar um pouco sobre Jesus. Jesus, Ele é o suficiente em tudo na nossa vida. Tudo que Ele fez por nós foi suficiente. Eu vejo 3 partes que foram fundamentais no ministério de Jesus quando Ele esteve aqui, que foi nos trazer salvação. Nós estávamos condenados e Ele nos trouxe salvação. Ao mesmo tempo, Jesus nos perdoou os pecados e o Senhor nos conectou novamente a Deus. Isso é primordial na nossa vida cristã. O sacrifício de Jesus, que é o perfeito sumo sacerdote, em Hebreus fala que Ele é o perfeito sumo sacerdote. Ele é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Isso aí é grandioso. Mas eu queria falar mais 2 pontos sobre Jesus que eu acho muito interessante. Primeiramente, eu queria falar sobre os ensinamentos dele, o que ele deixou com a palavra dele. Ele deixou coisas maravilhosas para a gente. Um dos pontos que eu vejo assim, que é intrigante, que é muito grandioso, é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, quando ele trouxe aquela mensagem, aquela palavra, foi tão poderoso que até hoje são feitos muitos livros falando sobre o Sermão do Monte. E até mesmo para não cristãos, outras religiões, eles usam o Sermão do Monte, porque eles veem um poder tão grande, algo tão profundo, que até hoje ele é usado por diversas religiões. Até mesmo esses dias eu estava vendo uma frase de Gandhi, e ele falou assim, que o cristianismo, o que Jesus ensinou, ele é perfeito, ele é completo. O que estraga no cristianismo é os cristãos, que somos nós, que somos pecadores. Mas o que Jesus ensinou, ele é completo, ele é a transformação, ele é o exemplo, ele é o que nos leva realmente ao Pai. Ali está o verdadeiro caráter de filho de Deus. E a gente vê que toda a palavra de Jesus, tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, era algo que era transformador. Era algo que nos levava a refletir, a pensar, e trazia transformação. Então a gente vê que tudo que ele escreveu ali, tudo que ele falou, ele mostrou o quanto ele, até no momento em que, ali no final, quando ele estava na última ceia, teve um momento que ele estava falando, e o próprio Filipe pediu que ele mostrasse o caminho, e ele falou: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vê que a cada momento que Jesus falava, a gente via que era da parte de Deus. E uma outra parte, irmãos, que eu queria falar com vocês é o exemplo. Desde moleque eu já ouvia essa frase, que falava assim: muito mais do que palavras,
o exemplo é muito mais superior. A gente vê um pai, quando educa um filho, ele pode trazer muitas palavras, ensinamentos com a boca, mas o filho, ele vai pegar muito exemplo. E Jesus, ele se preocupou até com isso, porque Jesus, ele não só falava, ele fazia. Toda vez que Jesus, ele agia diante das pessoas, ele não estava só agindo, falando, vocês devem fazer isso, mas ele dava o exemplo de como fazer. A gente vai ver diversas partes, como o lavar dos pés, que ele ensina a ser humilde, no momento de você servir, no momento de você ir dar amor às pessoas, dar amor ao próximo, nos momentos de que muitas vezes a religião estava levando as pessoas a se distanciar de Deus, ele trazia a verdade do que era a vontade do Pai. E uma coisa interessante, eu vejo que era a vida de Jesus antes do ministério dele. Jesus, ele pouca coisa fala na Bíblia antes dos 30 anos dele, antes de começar o ministério dele. Aparece uma parte que aos 12 anos ele até foi esquecido pelos pais no templo, e quando os pais voltaram, ele estava ali, e ele estava conversando junto aos homens da lei, eram os mais conhecedores. Ali a gente já vê que Jesus, ele já estava aprendendo, e estava também já colocando o que o pai tinha falado ao coração dele, mas ele estava se preparando. Então a gente vê que sobre a vida de Jesus até os 30 anos, ali ele se preparou para tudo aquilo que ele ia deixar de exemplo para nós. E aí a gente vê aos 30 anos, é o momento que ele vai até João Batista. E ele vai ser batizado. E ali ele chegando, tem aquele momento que João fala, mas eu não sou digno, nem de atar as sandálias do Senhor. E ali Jesus fala, não, deixe assim, como dizendo, esse é o exemplo que tem que seguir para a humanidade. E ali ele vai ser batizado por João, e naquele momento em que ele desce as águas, vem o Espírito Santo sobre ele, e reveste ele de poder. E ali o Pai também testifica que ele é o Filho de Deus. E isso é maravilhoso, porque a palavra que nós falamos é também sobre isso, de que nós vamos receber o poder. E ali naquele momento que Jesus é batizado, o poder vem sobre ele, e ali começa o ministério dele. Ali ele logo depois vai levado ao deserto para ser provado pelo próprio Espírito Santo. Então ali começa um relacionamento mais profundo e mais íntimo. Ele já ali antes, desde quando veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, ele se despiu de toda a sua natureza de Deus, e ali ele estava sobre a natureza humana. Mas mesmo assim, a hora que ele começa, que o Espírito desce sobre ele é revestido por toda a armadura. E ali ele começa a ser completamente guiado pelo Espírito. E isso é um exemplo que eu falo de Jesus, de que não é só a gente... o exemplo que ele trouxe para as nossas vidas é bem parecido com o que ele vai traçando os nossos ministérios. Vai traçando a nossa vida com Deus. E aí a gente continua... vendo a ação ministerial que ele teve com os discípulos. Ele discipulou eles. Ele ensinou tudo o que ele podia, com palavras, com o poder que estava nele. Ali ele estava capacitando os discípulos. Mas mesmo assim a gente vê que, por mais que Jesus esteve com eles ali, a gente vê que enquanto o Espírito Santo não capacitou, não deu poder a eles, a gente vê eles muito imaturos. Nós vemos os discípulos bastante perdidos. Tanto que, mais uma vez ali na ceia, na última ceia, se vocês lerem de João, desde 14 até 17, fala muito ali naquele momento sobre Jesus, ele falando sobre o Espírito Santo, ele falando que ele ia para o Pai, ele falando sobre as coisas que iriam acontecer. E os discípulos ali estavam recebendo toda aquela palavra, mas mesmo assim você vê coisas assim que a gente não entende. Como eles querendo saber quem que ia ser maior, eles estavam preocupados em querer saber quem que ia comandar, quem que ia ser o chefe. E Jesus estava falando completamente, Jesus estava falando que ia morrer, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, mas eles muitas vezes vê que eles não entendem, porque quando Jesus morreu, eles foram até o túmulo, mas eles ficaram completamente surpresos ao encontrar Jesus, mas ele tinha falado. Mas a gente vê muita imaturidade. Pedro, a hora que nega Jesus, depois ele volta praticamente a pescar. A gente vê aqueles outros discípulos que estão indo para o caminho de Emaús, eles ficaram perdidos. Mas aí acontece
o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a vida deles. E aí a gente vai chegar aonde é o versículo do dia, do dia de hoje, que a gente pode novamente ler, que fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É o mesmo poder que desceu sobre Jesus, a partir do momento que ele foi batizado, e que o ministério dele é o mesmo Espírito. E ali estava prometido a eles, e fala: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vemos que ali Jesus estava fazendo uma promessa de que eles iam ser testemunha de Jesus no ministerial, e eu vejo não só no ministerial, mas para a vida deles. E aqui a gente traz para a nossa vida diária. O Espírito Santo, ele é essencial para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Então, para um cristão, sem a oração, sem ter o Espírito Santo revestindo ele, sem ter o Espírito Santo derramando da força e do poder dele, nós não temos vida com Deus. É o Espírito Santo que nos liga a Deus. E eu quero trazer um pouco a palavra sobre ele agora. A gente falou sobre Jesus, sobre ele ser o exemplo, sobre ele mostrar como era para ser feito. Então ele deixou tudo bem mastigado para a gente. Então por isso que nós temos que olhar para a vida de Jesus, para ver o quanto é importante o Espírito Santo. E aí a gente vai ver que em João 14, 25 e 26 fala assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Irmão, a gente como cristão, a gente tem uma memória muito fraca. A gente esquece muito das coisas. E aqui o Senhor está fazendo uma promessa maravilhosa. Ele está falando que o Pai iria enviar o Espírito Santo. E ele iria lembrar de tudo o que ele tinha feito. Todos os ensinamentos que eu falei para vocês agora há pouco, ele iria novamente trazer à nossa memória. Ele ia nos guiar, ele ia ser aquele alarme dizendo: filho, não é por aqui, não é isso que Jesus ensinou, não é isso que Jesus falou, não é isso que Jesus deixou para vocês, não é esse o caráter que o Senhor nos deixou para vocês. Então aquele é maravilhoso a gente ver que o Pai, junto a ele, falando que ele ia ensinar muito mais. Jesus é o maior mestre que teve. A gente tem uma frase que eu gosto de falar, de que se a gente juntar desde Adão até o último homem que nasceu na face dessa terra e que vai nascer, nenhum vai chegar aos pés da sabedoria e do entendimento de Deus. Como Deus falou para Jó: quem foi que aconselhou o Senhor? Quem foi que ensinou o Senhor? Ele tem toda a sabedoria. E aí a gente continua, e agora a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E uma coisa que eu escrevi aqui, que eu acho de muita relevância, é que muitas vezes eu vejo muita dificuldade no relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. A gente vê que as pessoas têm uma dificuldade de entender o Espírito Santo. Às vezes que nem eu falei para a Bia, às vezes eu vejo que nem Deus a gente vê como Pai. A gente vê Jesus como o Filho que se tornou como o nosso irmão e que esteve aqui na terra e que trouxe a salvação, e a gente consegue ver ele em carne e osso, mas muitas vezes a gente trava um pouco sobre o Espírito. E aqui a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de entender e compreender a obra dele. E eu escrevi aqui assim: o Espírito Santo participa igualmente como uma das pessoas da Trindade. Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas com a mesma essência e o mesmo pensamento. Podemos ver isso até mesmo na nossa bênção sacerdotal. A maioria das vezes, quando vai terminar o culto, que o pastor vai derramar a bênção, vai nos abençoar para nós voltarmos para a nossa casa. Ali em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, fala assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então ali a gente vê o complemento de cada um, os três trabalhando nas nossas vidas, os três sendo essenciais. E eu acho muito interessante que nós vemos o agir de Deus, o agir de Jesus e o agir do Espírito Santo na história de toda a humanidade. Eles trabalham os três juntos. E isso é maravilhoso, isso é grandioso.
E agora que nem nesse momento, Deus Pai está lá, Jesus fez todo o trabalho na cruz, nos conectando novamente com Ele, e falou, eu vou dar quem vai orientar vocês, quem vai dar o discernimento para vocês, quem vai auxiliar vocês, e é o Espírito Santo. E eu vejo maravilhoso, até esses dias eu estava vendo, um pastor estava falando sobre isso, de que ele foi até Israel. E ele chegou ali em Israel e ele começou deve ser uma sensação maravilhosa, você saber que é o lugar que Jesus pisou, onde o nosso Senhor e Salvador esteve. E ali ele estava andando por ali e de repente ele veio, ele falou que o Espírito Santo falou com ele, filho, hoje você não pode ver Jesus, mas o Espírito dele está dentro de você. Então a gente tem que ter esse entendimento de que o Espírito Santo está dentro de nós. O mesmo Deus da criação, o mesmo Deus que estava lá na cruz, o Espírito Santo agora está dentro de nós. Está trazendo as revelações e trazendo o amor dele para dentro de nós. E agora, como eu falei para vocês que, se vocês quiserem um papel e caneta, eu vou falar várias coisas. Eu vou deixar a Bíblia falar de quem é o Espírito Santo. Algumas coisas, porque tem muitas coisas que fala sobre o Espírito Santo. E aqui a gente tem o primeiro em João, no capítulo 16, no versículo 13, fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele é o guia de nós. O Espírito Santo é o nosso guia nos dias de hoje. É ele que nos leva a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos fala dele, que nos exemplifica Ele. O Espírito Santo nos dá discernimento das coisas de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 16, fala assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque ele está falando que quem conhece a mente do Senhor? Somente o Espírito Santo. E ele habitando em nós vamos ter a mentalidade de Cristo. Nós vamos ter o entendimento de Cristo. Aí a gente continua, os dons de Deus. O Espírito Santo, ele dá os dons de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, todos os dons que a gente vê na palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele derrama sobre a vida de cada um do jeito que ele quer, mas é dele. E ele nos dá como uma ferramenta para nós trabalharmos para o reino. Mas todos os dons vêm dele. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João, no capítulo 16, do versículo 7 a 8, fala assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o pecado nos corrompe de uma tal forma que nós, na nossa capacidade só nossa, nós não conseguimos ver nem o erro. Nós estamos perdidos, completamente perdidos, se o Senhor não habitar em nós, se o Senhor não falar em nós, se o Senhor não nos mostrar a verdade. Então o Espírito Santo, ele vem nos confronta e mostrando qual é o pecado, o que tem nos afastado de Deus. E ele mostra também a justiça de Deus e o juízo. Para que se nós não estivermos em Cristo, o juízo de Deus vem sobre nossas vidas. E aí a gente continua, o Espírito intercede e sonda os corações. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, fala assim: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nós não sabemos nem orar, nós não temos condições de nada, nós somos completamente dependentes de Deus.
E aqui o Espírito Santo, ele nos auxilia em tudo isso, em orar, em nos levar a... Quantas vezes nós até passamos por situações que nós falamos assim, eu não sei nem o que falar para Deus. Mas o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós. O Espírito Santo está trazendo o refrigério, ele está falando através de nós, ele sabe o que se passa dentro de nós, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Então ele intercede por nós. O Espírito Santo fortalece a fé. Em Judas capítulo 1, versículo 20 fala: edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fortalece a nossa fé. Ele guia, em Romanos no capítulo 8, 14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele nos guia e nos faz ser filhos de Deus. Ele ordena, em Atos capítulo 16, versículo 6, versículo 7, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bítina, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmãos, Paulo estava indo para pregar a palavra, mas não era o que o Espírito queria. Então o Espírito ordenava aonde ele queria que eles viessem estar. Veja que qual era, que Paulo ele estava tanto na dependência de Deus, que mesmo quando a mente dele queria ir para tal lugar, o Espírito Santo vinha e mostrava para ele, não é aí. E ele ia lá e fechava a porta e mandava eles para outro lugar. E aí a gente vai falar, ele é eterno. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ele é o Deus eterno. O Espírito Santo, ele é o Deus eterno. O Espírito Santo é onipresente. Davi, no Salmo 139, no versículo 7, fala: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Davi, ele entendia isso, que não tinha para onde ele fugisse, que o Espírito estava com ele. O Espírito é onisciente. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele sabe de todas as coisas. O Espírito estava na criação. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava sempre, os três, a trindade, eles estavam juntos. E uma parte triste que é o Espírito se entristece. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30 e 31, fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Irmãos, nós sendo pecadores, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Nós, quando nós estamos distante da vontade de Deus, quando estamos agindo conforme o nosso entendimento, conforme a nossa vontade, nós estamos entristecendo o Espírito. Nós estamos fazendo o que desagrada a Deus. E aqui em Efésios fala sobre isso. E já partindo para o final, como na lição do livro no dia de hoje, no final ele fala assim... O texto pergunta: como temos nos relacionado com o Espírito Santo? E essa é uma pergunta que é para todos nós. Como que nós temos nos relacionado com Deus? Como que nós temos reagido diante do Espírito Santo? Como que nós temos nos relacionado com Ele? Será que nós temos tido temor, santidade nos separando para Ele? Sabe, irmãos, Deus não deixa uma forma assim... uma forma exata de como que nós fazemos para buscar o poder. Aqui a primeira parte que ele fala é de obediência, que era para eles estarem ali aguardando que eles iriam receber o poder, e eles tiveram que ser obedientes à vontade de Deus, eles tiveram que ser obedientes à vontade que Jesus tinha falado para eles, e eles foram obedientes e o poder veio sobre eles. Uma outra coisa que a gente pode ver, que eu acho que é maravilhoso para você que tem muita dificuldade
em se relacionar com o Espírito Santo, mesmo ele estando dentro de você, mas muitas vezes tem muito conflitos nessa área, nesse entendimento sobre o Espírito, eu deixo, para mim é um presente de Deus precioso para as nossas vidas, que está ali em Lucas capítulo 11, no versículo 11 e 13. No começo desse capítulo é o momento que os discípulos pediram para Jesus para ensinar ele a orar. E ali naquele momento, quando Jesus ensina o Pai Nosso para eles, depois de ensinar o Pai Nosso, ele termina falando assim: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então ele está falando sobre isso, está falando, se vocês que são pecadores, vocês que são maus, amam o filho de vocês, e vocês, se os filhos de vocês pedirem algo, vocês não vão dar algo ruim para eles. Ele fala que vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. E aqui vem a parte maravilhosa que fala assim: quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, porque ele fala que o Pai, sendo nós ruins, pessoas más, pessoas pecadoras, sabe dar coisas boas para os nossos filhos, sabe dar coisas boas para as pessoas que estão perto de nós. Imagina o Pai que é eterno, que é o Pai de amor. Só que ele termina com uma palavrinha aqui que eu achei muito interessante, que ele fala, a quem o pedir. A palavra de Deus fala que nós temos que ser insistentes nas nossas orações. Nós temos que ser insistentes nas nossas petições diante de Deus. Em outro momento, Jesus dá o exemplo daquela viúva que ia a todo momento aquele juiz pedindo que ele julgasse a causa dela. E ali a gente vê que aquela mulher batia, insistia atrás daquele juiz, e ele mesmo sendo um juiz injusto, por causa da insistência dela, Deus o abençoou e julgou, aquele juiz pegou e julgou a causa dela. E ele fala sobre isso, de que nós temos que ser persistentes em oração. Quando começamos, irmãos, esse momento de pandemia, teve um dia que eu estava orando e Jesus falou muito forte comigo sobre isso. Falando, filho, volte a buscar a presença de Deus, a clamar pela presença de Deus. E ali, logo depois, veio o jejum. Jejum é uma outra forma maravilhosa. Porque o jejum, nós estamos clamando para que a vontade dele venha sobre nossas vidas. Que o desejo de Jesus venha sobre nossas vidas. Que nós venhamos diminuir e a vontade dele crescer. Santidade, separação, se deixar levar pelas vontades de Deus, como em Romanos, Paulo falou em Romanos 12, que nós deixarmos ser moldados pela vontade do Pai, pelo Espírito Santo, que nós não viéssemos ser moldados pelo caráter desse mundo, mas nos deixasse ser transformado pela vontade dele. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração sobre esse dia tão especial, que eu fiquei muito feliz quando o pastor passou para mim sobre esse dia, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o nosso Deus que está conosco todos os dias. É Ele que nos molda, que nos modela, que nos transforma dia após dia, que tem uma paciência tremenda, que quando a gente está dando cabeçadas, Ele vai lá e ensina. Ele vai lá e nos leva de novo a falar, filho, não é assim, olhe para Jesus, mostra Jesus para as nossas vidas. E que nesse momento você possa, mudar sua perspectiva de quem é o Espírito Santo, o quanto ele é precioso, o quanto ele é valioso. E que você possa cada vez mais pedir a Deus, como aqui em Lucas 11, ele fala que a gente deve pedir a Ele. Peça para Deus, fala, Senhor, eu preciso mais e mais do poder do Teu Espírito na minha vida. Eu preciso mais e mais do poder do Espírito Santo, não para me gloriar, não para mim crescer, mas pelo contrário, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E o Senhor venha ser cada vez maior em mim, nas minhas vontades, no meu eu, até o dia que nós venhamos estar na glória com o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria orar junto com você, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e fossem sinceros agora diante de Deus. Que vocês possam verdadeiramente falar para Deus, falar, Senhor, venha derramar da Tua presença, do Teu Espírito sobre a minha vida. Pai amado e Pai querido, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor.
Meu Pai, declarando a Ti total dependência, Senhor. Meu Pai, nós somos como crianças perdidas, sem rumo e sem direção, Senhor, que precisamos do Senhor para tudo. Meu Pai, nós não temos capacidade de nada, nós precisamos que o Senhor venha nos guiar. Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, meu Pai, derramar do Teu poder. Venha derramar, Senhor, do Teu discernimento, da Tua sabedoria. Meu Pai, que nós possamos nesse momento, Senhor, ser transformados pelo Teu caráter, transformados, Senhor, pela Tua vontade, Pai. Visita, Senhor, todos os lares dos nossos irmãos, Senhor. Visita a Tua noiva, a Tua igreja, meu Pai. Que, meu Deus, como o Espírito Santo, como aquele amigo que tem preparado a igreja, a noiva, para o grande dia do casamento. Meu Pai, que nós possamos ser deixados, ser moldados pelo Espírito Santo. Que nós possamos ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós possamos ter mais sensibilidade para que nós possamos ter a visão do Espírito Santo, os pensamentos do Senhor, as atitudes do Senhor, que nós venhamos ter o perfume do Senhor através do Espírito Santo. Pai, abre a nossa mente, Senhor, que caia por terra todo o nosso entendimento, coisas que muitas vezes nós por anos montamos, ou muitas vezes nós ouvimos e que estava errado, mas que o Senhor traga a verdade. Senhor, a Tua palavra diz que a verdade, meu Pai, é quem nos liberta, e a Tua verdade é quem nos liberta, que a verdade que o Espírito Santo venha nos falar nesse momento, Senhor, venha nos trazer liberdade, venha nos trazer comunhão. Meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, precisamos tanto do Teu Espírito. Não existe vida cristã, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, sem o relacionamento contigo, sem, meu Pai, ser guiado por Ti, Senhor. Meu Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, e tenho a certeza que o Senhor é quem faz a obra na nossa vida. É o Senhor, meu Pai, que habita, seja em momentos de bonança como em momentos difíceis. É o Senhor que está agindo, e que venhamos descansar no Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.